Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante, a origem da linguagem e como a fala evoluiu ao longo dos tempos. Vamos embarcar em uma jornada para descobrir como nossos ancestrais desenvolveram essa habilidade única. Então, se você está curioso, não deixe de assistir até o final. Vamos lá! As bases da fala humana. Várias partes do corpo humano participam da articulação e decodificação da fala. Comparados aos primatas, nossa caixa vocal está posicionada mais baixa, o que nos coloca em risco para engasgar se falarmos enquanto comemos. Porém, ao mesmo tempo, essa posição nos possibilita pronunciar sons com clareza, já que a língua tem mais espaço para se mover tanto horizontal quanto verticalmente dentro da boca. Curiosamente, os bebês nascem com caixa vocal mais alta, assim como os macacos, e somente por volta dos 3 anos ela desce, exatamente quando a linguagem é adquirida. Além disso, precisamos de um bom controle respiratório, e para isso temos o diafragma, nosso equalizador natural. Graças a ele, pronunciamos diferentes sons como A e L, com o mesmo volume, e na sílaba lá e ao, o poderoso A não abaixa a consoante L. Os músculos intercostais também participam da respiração, sendo ativados pelos nervos que passam pela medula espinhal. Por isso, precisamos de um canal espinhal relativamente amplo para acomodá-los. A importância da audição na evolução da linguagem. Não precisamos apenas produzir a fala, mas também ouvi-la. Nossos ouvidos são diferentes dos chimpanzés, por exemplo. Ouvimos melhor os sons entre 2 e 4 kHz, exatamente a frequência da fala. Já os chimpanzés distinguem melhor os sons em torno de 1 kHz, o que é útil para ouvir seus chamados de longa distância. Para controlar esses processos, precisamos de um cérebro sofisticado. Não há uma única área responsável pela linguagem. Trata-se de uma ação complexa, então várias áreas estão envolvidas. No entanto, as áreas mais associadas à linguagem são as áreas de Broca e a área de Wernicke. Pessoas com danos na área de Broca têm dificuldade em alternar de palavra para palavra, ou até mesmo de som para som, e quase não usam gramática. Já as pessoas com distúrbios na área de Wernicke podem usar a gramática, mas têm dificuldade de lembrar as palavras corretas, sendo essa área responsável por conectar uma palavra ao seu significado. O papel da genética na evolução da linguagem. Nos últimos anos, a genética avançou muito. Será que os cientistas poderiam identificar um gene da linguagem? Bem, como você já deve ter imaginado, a linguagem envolve múltiplos processos complexos. Então, várias mutações em diferentes genes tiveram que ocorrer para nos dar a capacidade de falar. Destaque-se o gene FOXP2, cujos danos fazem com que as pessoas tenham dificuldades com a gramática. Curiosamente, quando o gene FOXP2 humano foi inserido em camundongos, sua automação de tarefas ficou mais rápida, o que prova que a aquisição da linguagem está relacionada a essa habilidade. Desde o último ancestral comum entre nós e os primatas, esse gene acumulou 2 mutações, assim como outras mutações que claramente foram objetos de seleção natural. Mas por que a linguagem se tornou tão importante nessa evolução? E quando? E, o mais importante, como isso aconteceu? A evolução da linguagem humana. Ter um cérebro grande e uma caixa vocal mais baixa, que nos coloca em risco de engasgar enquanto comemos, é bastante custoso. Portanto, deve ter proporcionado uma considerável vantagem durante a evolução. O surgimento da linguagem está relacionado ao início da evolução humana em si, quando nossos ancestrais começaram a viver na savana cerca de 3 a 4 milhões de anos atrás. Muitos fatores facilitaram o surgimento da linguagem: novo ambiente, caminhar em 2 pernas, uso de ferramentas, caça, todos os mesmos fatores que nos fizeram evoluir para seres humanos. Na verdade, a linguagem não era o objetivo em si. Ela foi desenvolvida como resultado de um desenvolvimento de nossos cérebros e do pensamento em geral. O mais importante sobre os nossos ancestrais é a complexa estrutura social e a baixa agressividade. Eu sei que às vezes parece que não temos baixa agressividade, mas basta comparar nossos dentes com os dos chimpanzés. Somos ursinhos de pelúcia comparados com eles. Por isso a comunicação eficiente era fundamental. Assim, aplicamos nossos cérebros em crescimento para melhorar nosso sistema de comunicação. Podemos dizer que a linguagem se desenvolveu como um subproduto de nossa evolução. É importante ressaltar que essa é apenas uma teoria entre muitas. Infelizmente não temos tempo para explorar todas aqui, mas, na minha opinião, essa faz mais sentido. 5. Homo sapiens e evolução da linguagem. Aceitamos que nossa espécie, Homo sapiens, já estava completamente formada há cerca de 100 mil anos, e sempre teve uma linguagem tão complexa quanto a que temos hoje. Porém, obviamente, a linguagem não surgiu do nada. Quem foram os primeiros dos nossos ancestrais a desenvolver algo semelhante à linguagem? A comunicação dos australopithecus, que saíram das selvas, provavelmente não era muito diferente das dos chimpanzés. A ampliação do canal espinhal necessária para o controle respiratório provavelmente começou com o Homo ergaster, que viveu entre 1,8 a 1,4 milhões de anos atrás. Então talvez esse ancestral já tenha começado a priorizar a fala para a troca de sinais. Avançando para o Homo
heidelbergensis, que viveu entre 800 e 100 mil anos atrás, e já possuía um canal espial amplo e um cérebro grande. Neandertais e a evolução da linguagem. O Homo heidelbergensis foi o último ancestral comum entre nós e os Neandertais. Em seguida, os dois ramos se separaram, com os sapiens se desenvolvendo na África e os Neandertais na Europa. O pequeno osso lingual, fundamental para a articulação da fala, aparentemente tinha a mesma estrutura no Homo heidelbergensis, nos Neandertais e em nós, o que sugere que os três possuíam alguma forma de linguagem. Estudos mais aprofundados sobre o osso lingual de um Neandertal mostraram que ele estava sujeito à mesma pressão que as dos humanos falantes. Portanto, é muito provável que os Neandertais também usassem a linguagem. A estrutura do ouvido do Homo heidelbergensis mostra que eles estavam preparados para ouvir a fala, embora haja uma grande disparidade entre os indivíduos. Isso pode indicar que, nesse período, a linguagem completa estava evoluindo, e alguns Homo heidelbergensis tinham habilidades linguísticas melhores que outros. Homo sapiens e a linguagem complexa. E finalmente nós, Homo sapiens, produzimos as zonas de pensamento abstrato e síntese de sinais mais desenvolvidas que todos os nossos ancestrais e parentes. Talvez sejamos os únicos a terem usado a linguagem em toda a sua complexidade como é hoje. Mas como isso realmente aconteceu e como a linguagem se desenvolveu? Teoria dominante sobre a origem da linguagem. Aqui vou apresentar a minha teoria predileta sobre a origem da linguagem. Obviamente existem muitas outras teorias, mas vou deixar vocês explorarem por conta própria, então vamos lá. No início da evolução humana, nossos ancestrais começaram a se adaptar ao novo ambiente, a savana. Esse ambiente era muito mais imprevisível do que a floresta tropical. Tornou-se crucial compartilhar informações sobre o que estava acontecendo ao redor. No início, esse compartilhamento de informações poderia ter sido feito até mesmo com gestos em vez de voz. No entanto, com o tempo, nossos ancestrais começaram a usar ferramentas regularmente, e a comunicação por meio de sinais vocais se tornou uma necessidade. Acredita-se que as primeiras formas de comunicação nem sempre foram conscientes. Possivelmente, grande parte delas consistia em comentários inconscientes que ainda usamos hoje em dia. Por exemplo, quando você bate o dedinho do pé e solta um palavrão em uma sala vazia. Para quem você está dizendo isso? A seleção natural deve ter priorizado as pessoas que podiam entender esses sinais não conscientes. Isso, por sua vez, tornou esses sinais mais complexos e conscientes. E assim, ao longo de milhões de anos, a linguagem falada evoluiu para a forma que conhecemos hoje. E é assim que acredito que a linguagem tenha se desenvolvido. Claro, existem ainda muitas perguntas sem resposta, mas é emocionante pensar que temos a capacidade de nos comunicar de uma forma tão única e complexa. Espero que tenham gostado da viagem pela origem da linguagem e como a fala evoluiu ao longo dos tempos. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos interessantes como esse. Obrigado por assistir e até a próxima.